Atos 4, 23 a 31 é o nosso texto, né? E temos caminhado nele a oração da igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja sábia, fez uma oração muito linda, e nós estamos estudando os elementos da teologia na oração da igreja de Jerusalém. Então esse é o título que nós demos aí, né? Os elementos da teologia na oração da igreja de Jerusalém. É importante aprendermos essas coisas para que nós oremos corretamente. Há muitas orações estranhas, erradas mesmo, que expressam visões inadequadas, equivocadas sobre Deus e a sua palavra. E as orações, elas ensinam as pessoas. Por quê? Porque nós oramos em público muitas vezes. Nós levantamos nossa voz no meio da igreja e nós oramos. E quando nós oramos, nós acabamos por ensinar a igreja inteira. Então é uma grande responsabilidade isso. É uma forma indireta de ensinar. Então temos que tomar cuidado, conhecer a teologia. E quando eu falo teologia, alguns irmãos assustam: eu não sou teólogo. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo conhecer a teologia, é conhecer o ensino bíblico, é conhecer a doutrina cristã. Às vezes pensamos em teologia como um termo muito técnico, intelectualizado, só para doutores. Não é disso que estou falando. Quando eu falo conhecer a teologia, é conhecer a doutrina cristã, elementos básicos dessa doutrina, para que, entre outras coisas, na hora de orar, nós oremos corretamente. Nós temos que fazer isso. Aprender para que na oração o Senhor se agrade do que falamos e os nossos irmãos aprendam com aquilo que dizemos. Muito bem, nós vimos então, nós dividimos essa oração em 6 partes, ficou grande, né? Como não é um sermão, mas é um estudo bíblico, então eu dividi assim, porque nós podemos caminhar vagarosamente. Eu não vou pregar e falar assim: olha, temos 6 partes, os irmãos não vão aguentar um sermão de 6 partes. Então, eu dividi assim em 6 partes, porque é um estudo bíblico, estamos caminhando devagarinho, não temos que correr bastante. Então veja, nós vimos já o ponto 1, Deus é a fonte da criação. Veja aí os versículos 23 e 24, nós já estudamos esses versículos que falam assim: uma vez soltos, e os irmãos sabem o contexto, eles estavam presos e compareceram, os apóstolos, né, Pedro e João, estavam presos, compareceram diante do Sinédrio, porque curaram um homem e depois pregaram no pórtico de Salomão. Eles não gostaram daquilo, viram aquilo como um ato de rebelião até política e prenderam aqueles homens. Eles compareceram diante do Sinédrio, deixaram o Sinédrio impressionado com a ousadia deles, a coragem deles, a eloquência deles, a clareza deles. Ficaram impressionados, os juízes do Sinédrio ficaram impressionados com aquilo e não tinham como acusá-los, então os soltaram. O texto diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos. Nós já explicamos essa expressãozinha para vocês na semana retrasada? Semana passada. É semana passada, né? Semana passada já explicamos para os irmãos essa expressãozinha, os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, e eu expliquei para vocês essa expressãozinha, soberano Senhor, que tem traduções diferentes aí na sua Bíblia, e vimos que é um termo que na nossa língua tem um sentido muito negativo, que é o termo déspota. Aqui Deus é chamado assim, déspota. Tem um sentido na nossa língua bastante negativo, mas expressa uma soberania absoluta. Alguém que não pede licenças para agir, alguém que não precisa da autorização de ninguém para agir, alguém que não se preocupa com a aprovação de ninguém para agir. Ele é soberano, absolutamente soberano, e o texto o chama assim. São poucas as vezes que Deus é chamado assim no Novo Testamento, mas ele é chamado assim, como soberano absoluto, déspota. E o texto diz que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Explicamos a importância disso, já que ele é déspota. Por quê? Porque ele criou tudo é dele. Ele faz o que ele quer. Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então tudo é dele. E nós comentamos isso e falamos da importância disso para a oração. Se ele tem esse poder tão grande, uma autoridade tão grande, então ele pode atender a súplica que está prestes a ser feita.
Na sequência, nós vimos o ponto 2 também. Deus é a fonte das Escrituras. Nós vimos isso também. É a teologia, é a doutrina cristã presente na oração. Veja aí o versículo 25 e o versículo 26. Deus é a fonte das Escrituras. Que disseste, e aí vem a frasezinha-chave. Tu disseste, né? Deus disse, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Então nós vemos aqui o processo da inspiração bíblica. Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, falou usando a boca de Davi. Na análise final da coisa, a causa primária das Escrituras é o próprio Deus. O próprio Deus é a causa primária, é o autor primário das Escrituras. Logo, as Escrituras têm autoridade absoluta, porque é Deus falando. E temos que aprender isso. A Bíblia não está aí para ser julgada por nós. Nós não podemos olhar para a Bíblia e falar, eu não acho isso muito certo. Eu acho, chamar Deus de déspota aqui, eu não concordei não. Esse negócio, a Bíblia não está aí para isso, para ser avaliada por nós, não. Ela está aí para nos avaliar. Nós é que somos lidos por ela e avaliados por ela. Nós não temos o direito de avaliar e dizer se concordamos ou não com o que ela diz. Ela diz, ponto final. É palavra de Deus por boca dos seus servos. O texto prossegue e fala, disseste por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa oração revela conhecimento bíblico. Os crentes da igreja primitiva conheciam profundamente as Escrituras e eles citam aqui o Salmo 2, versículos 1 e 2. Esse salmo é citado aqui mostrando o conhecimento daqueles irmãos. Eles liam a Bíblia, decoravam a Bíblia, conheciam profundamente a Bíblia e quando iam orar, eles expressavam esse conhecimento na oração. Aqui eles conectam o Salmo 2, 1 e 2 à experiência que eles tinham testemunhado ali. Eles mencionam aí, o Salmo 2 menciona os gentios, no caso seriam os romanos, os povos, aí, os judeus, levantaram-se os reis da terra, nós temos Herodes, as autoridades ajuntaram-se, Pôncio Pilatos, enfim, os sacerdotes, todos contra o Senhor, o próprio Deus e o seu ungido, Cristo. Então eles fazem essa conexão entre o Salmo 2, 1 e 2 e o que eles tinham testemunhado. E nós vimos isso aí também na aula passada e paramos aí. Agora vem o item 3. Então depois dessa corrida, dessa revisão rápida, nós chegamos ao item 3 que nós não vimos na semana passada. E o item 3 é um dos itens mais controvertidos que pode haver e também um dos itens mais intrigantes da doutrina cristã. Nós não entendemos isso aqui. Já vou avisando de antemão. Não tente explicar isso. Você vai perder seu tempo e vai dizer bobagens. Eu lhe garanto isso. Certeza absoluta. Se você tentar ir além do que está aqui e tentar explicar os detalhezinhos e os mistérios que estão aqui, você vai dizer bobagem. Isso cansei já de ver. Isso já cansei de ver. Não perca seu tempo. Não ouça quem já perdeu o seu tempo. Ouça quem já perdeu o tempo. Ouça. E não perca o seu. Aqui o texto mostra que Deus é a fonte da história. E isso, quando a gente lê isso aqui, essa frasezinha, Deus é a fonte da história, que é um elemento da teologia cristã, que é um elemento da verdade pregada na Escritura e ensinada na Escritura, quando nós olhamos para isso, parece simples, fácil. Deus é a fonte da história, ok. E nós olhamos para isso e está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quando nós lemos os versículos, então nós nos deparamos com perguntas. Naturalmente, questões são levantadas. Questões para as quais nós nem sempre temos respostas. E tem que ser assim. Não adianta. Por que tem que ser assim? Muito simples.
Porque a própria Escritura não dá as respostas. Então, se Davi, Moisés, Paulo, João não dão as respostas, não é o pastor Marcos que vai dar. Não vou. Se ela não dá, eu também não dou. Eu costumo brincar, nas palestras que eu falo por aí, que a Escritura, ela é como um caminho, que você vai seguindo. Chega um dado momento, o caminho acaba. E você não tem mais para onde ir. Você para ali, porque ela parou. Ela parou e não tem mais o que dizer. E se ela parou, você não tem como caminhar mais para frente. Você tem na sua frente uma floresta. A picada acabou. Já era um caminho meio difícil, meio apertadinho, você estava caminhando lá. Mas chegou naquele ponto, você não tem mais como seguir em frente. O que fazer então? Tem que parar. Tem que parar. Ah, mas esse assunto não terminou. Eu sei, mas ela não fala. Vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Não fala. O grande perigo que eu sempre brinco é o quê? É entrar no mato. É entrar no mato e começar a inventar respostas. Eu até brinco dizendo que a pessoa entra no mato e encontra umas ervas lá, no meio do mato, e fuma essas ervas. Aí, meu amigo, aí o que sai de bobagem não está no gibi. Então, a melhor coisa é não entrar no mato. Eu sempre falo, quando eu vou nessas palestras por aí afora, eu digo, olha, não, a pessoa fala, pastor, eu acho que é assim, ó, entrou no mato. Entrou no mato e já estou sentindo o cheiro da erva, já estou vendo a fumacinha, né? Porque já está inventando coisas que não estão no texto, está já inventando doutrinas novas, criando bobagens que não estão aqui. É por sua conta isso aí, isso é invenção sua, é da sua cabeça. Você está fazendo conexões que a Bíblia não faz, dando explicações que ela não dá, e inventando histórias. Eu não sei, isso aí é por sua conta. Eu não sou versado na imaginação dos homens, isso não me interessa. A imaginação dos homens não é algo que me interessa. Então nós estamos diante de um problema sério aqui, porque esses versículos mostram coisas intrigantes, mas nós não temos o que fazer. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, Ele resolveu que a estrada fosse até aqui. Na frente Ele colocou mato, escuro, ou, se for usar a linguagem de Santo Agostinho, Ele colocou um abismo. Se você der mais um passo, você cai. E é o que acontece. Se você der mais um passo, ela cai. Então, o que você faz diante de um abismo? O que você faz? Para. Aliás, é até bom dar um passinho para trás, né? Dá um passinho para trás e... você não vai? Não. Vai mais? Não vou mais. Mais um pouquinho só. Não. Aliás, eu vou até dar mais um passinho para trás, porque eu tenho medo de chegar muito perto disso aí. Essa é a atitude, essa é a postura certa. Nós temos que acolher, como diz João Calvino nas Institutas, ele fala assim, nós temos que acolher com branda docilidade. O que é branda docilidade? Na tradução de um professor de Campinas chamado Valdir Luz, ele usou expressões muito assim, difíceis, né, em português. Ele fala, nós temos que abraçar com branda docilidade tudo que está na Escritura. O que é branda docilidade? O que é isso? Branda docilidade. Eu gosto dessa expressão, aprendi com ele, eu estava lendo esse livro, e aí eu guardei na minha cabeça. O que é branda docilidade? O que é? Ninguém sabe o que é branda docilidade? Ninguém nunca foi tratado com branda docilidade? Não? Nunca? O que é isso? Não? Docilidade, doçura, a ausência de aspereza, coração leve, tranquilo. Acolher com branda docilidade é você acolher com branda docilidade. Expliquei? Com brandura e doçura, né? Com leveza e ternura, com coração aberto, dócil, sem aspereza, sem travas, sem entraves, sem trancas. Você acolher tudo que há na Bíblia com o coração assim, coração aberto, doce, leve. É assim que tem que ser. Então textos como esse não é para despertar
inconformismos, rancores. Deus é um déspota. Já sabemos que Ele é mesmo. Já aprendemos, tá? Que Ele é um déspota mesmo. O próprio texto diz que Ele é. Então, não podemos ter essa atitude de revolta. Esse Deus, como eu ouço arminianos falando, né? Esse Deus eu não aceito. Tá bom, só tem esse. Fazer o quê? Vira ateu então. Porque só tem esse aqui, não tem outro. Não tem jeito. Fazer o quê? Temos que acolher com branda docilidade tudo o que está escrito na Escritura. Então veja o que diz aqui o texto aqui. Veja aí como é intrigante esse texto aqui. Olha o que fala. Fala assim: Deus é a fonte da história, temos dito. E aí vem o versículo 27 que fala assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Aqui é uma linguagem bastante veterotestamentária, que evoca o livro de Isaías. No livro de Isaías, o Cristo é chamado de o servo. É o servo sofredor. O Cristo, em Isaías, é o servo sofredor, o meu servo, o justo. Ele é chamado assim no livro de Isaías. E aqui a igreja primitiva revela conhecimento não só dos salmos, mas revela conhecimento também dos profetas, ao chamar Jesus de o servo. Quando fala ao qual ungiste, está dizendo que Ele é o Cristo. A palavra ungir aqui é um verbo que está conectado com a palavra Christos, que significa ungido. Ele é o Cristo. O servo de que ele está falando aqui, o servo sofredor de Isaías, é o Cristo, é aquele que foi ungido. E aí ele diz: Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Aqui é a palavra povo, E o povo de Israel, não é essa tradução, gente de Israel não é muito boa, mas o povo de Israel. E veja o que diz o 28, que é a parte intrigante do texto: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É essa parte do texto que é intrigante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de algo que não é bonito. Vejam bem, nós estamos falando aqui, o texto está falando aqui sobre os atos de Herodes e Pôncio Pilatos. Os atos de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos romanos, os soldados romanos todos, e o povo ali de Israel que requereu e exigiu a crucificação de Cristo. Esses atos todos, eles realizaram com esses atos todos o que a mão de Deus e os desígnios de Deus predeterminaram. Agora, quando você lê esse texto, você começa a lembrar dos atos deles. Quem sabe dizer aqui um dos atos deles? O que esses homens fizeram? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, o povo de Israel, o que eles fizeram? Aqui o texto usa uma expressão bastante genérica, Tudo, fazerem tudo. Mas vamos tentar especificar? Vamos tentar especificar. O que foi que eles fizeram? Quem dá exemplo? Pedro Mangolini. Herodes mandou matar as crianças. Não, mas agora sobre esse texto, falando aqui que pegaram Jesus, sobre a crucificação especificamente. O que eles fizeram nesse aspecto, no aspecto da crucificação? O que Herodes fez, Pôncio Pilatos fez, os povos de Israel fizeram, os gentios fizeram, o que eles fizeram? Eles humilharam Jesus. Pode fazer isso? É pecado humilhar Jesus ou não? É pecado? É pecado? O que mais eles fizeram? Eles humilharam Jesus. O que mais eles fizeram? Eles açoitaram Jesus. Isso é bom ou mal? É mal. Eles cuspiram em Jesus? Cuspiram? Cuspiram. Eles aceitaram suborno? Eles subornaram? Eles subornaram. Pode subornar alguém? Não. É pecado subornar? Você já subornou algum guarda de trânsito alguma vez? Já fez isso? Quem já fez, levanta a mão. Ninguém? Ok. Tudo bem, amém. Ninguém fez. O que mais eles fizeram? Mentiram. Pastor Thomas falou, eles mentiram por meio de... Usaram falsas testemunhas e mentiram. O que mais fizeram? Eles escolheram Barrabás em vez
do Messias, tudo isso eles fizeram. Tudo, essas coisas, gente, isso aí é um conjunto de crimes que dificilmente na história você vai encontrar um outro conjunto tão grande quanto esse. E o pior, foi o maior crime da história, por quê? Porque quem foi a vítima? Que tipo de inocente? O Deus inocente. O Deus santo, sem pecado, inocente. Gente, nós estamos falando aqui do ato, ou do conjunto de atos mais malévolo, mais maldito, mais perverso da história da humanidade. É disso que estamos falando aqui. Não há na história da humanidade um conjunto de perversidades que sequer chegue perto desses atos todos. São atos horríveis, atos de mentira, de fraude, de assassinato, de traição, tudo que nós podemos imaginar de perverso, de ruim, de mal, de diabólico, de satânico, de infernal, tudo isso nós temos aqui, tudo. Agora notem bem, o fato de serem atos assim não nos surpreende, isso tudo jaz no maligno, mas o que nos assusta é quando o texto fala, fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus disse, é assim que vai ser. Eu determinei que eles façam isso. Eu determinei que eles traiam, mintam, matem, enganem, aceitem suborno, humilhem. Eu determinei que eles façam isso. Agora notem, qual é a primeira reação que a gente tem? Então a culpa é de quem? Quem é o culpado então? Quem é o culpado? Ninguém tem coragem de falar, né? Tá vendo como, estão vendo onde aparece o problema? É aí. Porque a nossa cabecinha, quanto pesa o nosso cérebro? Pastor Thomas, quanto pesa o nosso cérebro? 1,5 kg mais ou menos, né? 1,5 kg de cérebro. Quem sabe, Jimmy, quanto pesa o cérebro, você sabe? Quanto? Só 500 gramas? Só? Ah não, mas aí é de arminiano. Esse é mas esse é cérebro de corintiano. Quanto pesa? É mais ou menos 500 gramas, é isso? Mais ou menos isso? Ok, então esse é o peso do nosso cérebro, então não chega a 1 quilo. O nosso cérebro, de bem menos de 1 quilo, aí, né? Ele não consegue fazer a conexão certinha. Nós não entendemos, nós somos o quê? Nós somos criaturas. Nós estamos lidando com coisas que estão acima do nosso entendimento. Os pensamentos de Deus estão muito acima da nossa compreensão, como a terra dista do céu. Qual é a distância entre a terra e o céu? Onde você sobe, sobe, sobe e bate no teto. Qual é a distância? Daqui até você subir e bater no teto. Lá em cima. Qual é a distância? Qual é o limite do céu? Qual é o limite quando você fala, acabou o céu? Qual é a distância daqui até o céu? Fala, passou, agora passou, não tem mais céu. Sei lá o que tem agora. Enfim, irmãos, é uma distância infinita. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos dele. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, assim como o céu está distante da terra. Então o nosso cérebro, de algumas gramas, ele não consegue fazer essa conexão. Nós pensamos, mas se Deus determinou isso, então o culpado é ele. Coitadinho do Herodes e coitadinho do Pôncio Pilatos, que foram vítimas de um déspota. Nós pensamos assim, mas nas Escrituras, olha só, tenta dormir com esse barulho.
E vão ter que dormir, porque eu não vou explicar, não tem explicação. Vocês vão ter que dormir com esse barulho. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, né? Noite feliz para vocês. Porque olha o barulho qual é. Vocês têm que aceitar o seguinte, de acordo com a Escritura, Herodes, Pôncio Pilatos, os povos de Israel e os gentios são todos culpados e condenáveis. Todos. E ainda assim, permanece o ensino de que Deus predeterminou os atos deles. As duas coisas são verdade. Quando Pedro fala sobre esses assuntos, nas suas pregações apostólicas, ele fala, olha, vocês têm que se arrepender. Eu sei que vocês fizeram tudo o que foi determinado, mas vocês têm que se arrepender porque a culpa é de vocês. Mas como a culpa é nossa se foi ele? Não interessa. A culpa é de vocês e ele determinou. Mas como nós conseguimos conectar essas duas coisas? Nós não temos essa resposta. Existe um elo de ligação entre as duas coisas que Deus escondeu. O elo de ligação que explica tudo, Deus guardou. Isso eu não vou contar. E guardou, escondeu, está com ele. Nós não temos isso. O que nós sabemos é que essas duas coisas são verdade. Deus determinou todos os atos e a culpa continua sendo deles. Como ele fez isso? Não sabemos. Pastor, mas isso aí não é calvinismo? Não. Na verdade, é que assim, a visão arminiana não conhece isso, mas o próprio Jacó Armínio fala isso. Sabiam disso? O patrono do arminianismo, ele fala isso também, quando ele fala sobre a doutrina da providência. Ele fala, olha, Deus faz isso de uma forma que nós não conseguimos compreender. Ele mantém a culpa humana e mantém a sua soberania de uma forma que ele não revelou. Nós não sabemos como lidar com essa situação. Ele fala isso. É que, assim, as pessoas em geral, elas atribuem a Jacó Armínio algumas coisas que ele não falou. E aí então surgem problemas maiores, que a pessoa começa a criar a sua própria teologia que não tem lugar nenhum. Mas o fato é que qualquer teólogo bíblico, como Jacó Armínio foi um teólogo bíblico, como João Calvino foi um teólogo bíblico, como qualquer pessoa que se aproxima da Bíblia e lê a Bíblia como ela é, vai dizer, de fato estamos aqui diante de um problema insolúvel. De fato estamos diante de um problema insolúvel. Nós cremos que é a palavra de Deus, então nós aceitamos com branda docilidade. É difícil entender? É difícil. Quer tentar entender? Pode começar. E gaste os próximos 30 anos da sua vida tentando. Você não vai conseguir. Não vai conseguir pela razão muito simples de que a floresta na frente é escura e não dá para enxergar nada. Então é muito difícil. Essa aqui é uma das partes mais difíceis da Escritura, mas é um ensino santo, verdadeiro e que nós temos que acolher com branda docilidade. Deus é a fonte da história. E isso tudo acontece porque lá no comecinho aprendemos, Ele é déspota. Ele faz o que Ele quer. E Ele é déspota e santo. Tudo que Ele faz é certo, justo, íntegro e bom. Tudo que Ele faz é assim. Eu posso pensar, a injustiça da parte de Deus. O apóstolo Paulo responde, quem és tu para discutires com Deus? Ele fala isso com a gente. E manda que nós não digamos essas coisas, dizendo, reconheça a sua própria pequenez. Quem és tu para discutires com Deus? Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é o déspota santo. E é assim que eu devo entender a história. Por que existe sofrimento na história? Por que Deus não acaba com o sofrimento? Por que coisas ruins acontecem? Será que Deus não está por trás disso tudo? Claro que está. Mas eu não consigo entender isso. Descanse. Tudo que Ele faz é bom, mas eu não consigo ver a bondade nisso. Descanse. O Senhor está com as rédeas da história nas suas mãos. Ele faz coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos o sofrimento no mundo, nós não entendemos as injustiças no mundo, não entendemos nada disso. Se eu fosse Deus, eu iria acabar com todos os doentes da terra. Se eu fosse Deus por um minuto, eu ia falar assim, ó, suma doença. E não ia mais ter doença no mundo. Por um minuto, se eu fosse Deus, eu ia fazer isso.
Se eu fosse Deus por 1 minuto, eu ia falar assim: Palmeiras, seja campeão. Ia ser o maior milagre da história da humanidade. Então, ia falar assim: desapareçam os maus. Ia sumir tudo. Se eu fosse Deus por 1 minuto, eu faria isso. Você não faria? Faria ou não faria? Eu falo assim: ó, desapareça a morte. Ninguém mais vai morrer. Desapareça a morte e desapareçam as doenças e as maldades. Ia fazer. Quanto tempo eu demoro para falar isso aí? Eu ia falar isso em 10 segundos. E acabava com tudo isso aí. Por que Deus não faz isso? Será que eu sou mais bondoso do que Ele? Eu faria, Ele não faz. Será que eu sou mais bondoso do que Deus? O que vocês acham? Alguém deve estar pensando: nossa, pastor, eu queria que você fosse Deus no lugar desse aí. Quem vota em mim? Quem vota em mim? Só a dona Dalma aqui não, mas aí é um problema pessoal, né? Nós, na verdade, se pudéssemos escolher, acho que eu votaria no pastor Marcos para ser Deus, porque já pensou ele fazer tudo isso aí em alguns segundos? Será que eu sou mais bondoso do que Deus? Eu faria, Deus não faz. Irmãos, a grande realidade é que nós não entendemos a mente de Deus. E Ele realiza essas coisas como autor da história, como fonte da história, e nós não compreendemos nada disso. Nós então, diante dessas coisas, sem compreender, com o nosso cérebro de menos de 1 quilo, nós nos aproximamos dele e dizemos: Senhor, eu não entendo os seus caminhos. Eu sou pequeno demais para compreender os seus caminhos. Eu não entendo. Eu não entendo os seus atos. Às vezes seus atos me confundem. Eu não compreendo. Por que o Senhor não dá cabo do mal? E pior, por que o Senhor não impede? Olha quantas maldades, o Senhor tem poder para impedi-las. Por que o Senhor não impediu a morte daquela criança na mão daquele facínora? E agora vemos aqui que o Senhor predetermina essas coisas. Senhor, eu estou ficando maluco com isso. Isso aqui está dando um nó na minha cabeça. Me socorre, me ajuda, eu não consigo entender nada disso. Tem misericórdia de mim. Eu quero pedir que o Senhor amoleça o meu coração, para que eu aceite essas coisas com branda docilidade, sabendo que eu sou uma criatura pequena demais para entender os grandes atos do Senhor. Essa é a reação do crente. Ele não entende, mas ele se curva. E sabe o que significa isso? É viver pela fé. Essa é uma das formas de viver pela fé. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu adoro. Eu não entendo, mas eu me curvo com branda docilidade e digo: o Senhor é Deus e todos os seus atos são eternamente santos e justos para sempre, independentemente das minhas percepções. Essa é a atitude do crente que amadureceu. Difícil? Quem falar que é fácil está mentindo, porque não é. Isso mexe com as nossas emoções? Muito, muito, muito. Mexe. Mexe com o nosso intelecto? Muito. Mexe muito. Isso mostra somente o quê? Que nós somos limitados. Não conseguimos compreender os seus caminhos. Muito bem. Vamos dizer juntos essa frase? Deus é a fonte da história. Todos. Deus é a fonte da história. Muito bem. Reações? Tudo bem? Vão dormir bem hoje? Sem problemas? Vão voltar para a igreja domingo ou não? Vão voltar para a igreja domingo que vem? Ou esse domingo à noite? Vão ou não vão? Vamos continuar servindo esse Deus misterioso? Vamos, né? É um Deus misterioso. Deus é misterioso. Ele se revelou, mas não 100%. Aliás, eu acho que nós nem teríamos condições de receber a revelação completa dele. Não teríamos. Imagine uma criança de 5 anos de idade. Você vai ensinar matemática para ela. O que você ensina? O que você ensina para a criança de 5 anos na matéria matemática? Você ensina o que para ela? Pastor Thomas, quais são os cálculos mais complexos da matemática?
São as equações de, sei lá, de quantos graus é matriz. O Mateus não está aqui. Cadê o Mateus? Ele sabe. A gente nem conhece. O Mateus até fugiu. Quais são as equações mais complexas da matemática? Os cálculos mais complexos da matemática? Será que nós iríamos nos aproximar dessa criança e ensinar, começar o nosso ensino com esses cálculos? Sim ou não? Não. A criança não tem a menor condição, o menor preparo para receber esse ensino de cálculos extremamente complexos. Ela iria olhar para nós e começar a chorar. Eu não estou entendendo nada. E nós ali, abrindo parênteses e mais parênteses, e chaves e mais chaves, e mostrando aqueles cálculos complexos, aquelas equações complexas, e ela iria olhar para nós sem entender nada. Não estou entendendo nada. Seria assim se Deus se revelasse totalmente para nós. Mas Ele então revela para nós somente as continhas básicas, adição e subtração só. É o que nós temos aqui. Só adição e subtração, só mais e menos, só. Porque é o que a nossa mente aguenta. Nossa mente aguenta só isso aqui, adição e subtração só. Mais do que isso, nós não suportaríamos. Nós somos bebês, crianças diante de Deus. E a Bíblia é uma continha de mais e de menos na mente dele. Na mente dele, há equações muito mais complexas que nós não estamos preparados para aprender. Reações? Será que lá na glória a gente vai... Será que lá na glória nós vamos entender todas as equações? O que vocês acham? Vamos entrar um pouquinho no mato? Vamos? Venham comigo todos. Olha, eu vou entrar um pouquinho no mato. Eu acho que aprenderemos algumas equações adicionais, mas todas elas nunca. Por quê? Porque as equações de Deus são infinitas. Infinitas. Nós vamos passar a eternidade inteira aprendendo equação. E nunca vai acabar. Nunca. Nunca. Porque a mente dele não tem fim. Só quando nós acharmos o teto do céu, quando nós subirmos e batermos a cabeça no teto do céu, então chegaremos ao limite do conhecimento de Deus. Não tem fim, não tem como. Juliana, não há como termos todo o conhecimento. Nunca. Jesus falou assim: a vida eterna é esta, que te conheçam. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Ninguém vai tocar arpinha no céu, viu? Já vou avisando já. Ninguém vai ficar no céu tocando arpinha com anjinho gorducho em volta. Isso não vai acontecer. No céu nós vamos conhecer a Deus. E tem muita coisa para conhecer. Depois de 14 quinquilhões de milênios, você terá aprendido umas 3 ou 4 equações. Tá? Vai começar, aí terminou o primeiro grau. Terminou o prézinho. E tem muita coisa, até chegar na pós-graduação, irmãos, não tem fim. Não tem fim. Nair. Para esse trecho, né, de peregrinação. Sim. Porque então, o nosso desejo nessa meditação é andar nessa vontade. Sim. Porque para isso nós recebemos Sim. essa adoração. Mas eu penso que eu estou menos ano nessa vontade, mas eu gostaria profundamente de ter cada instante da minha vida andar nessa vontade. Sim. Isso que ele sabe que é melhor, que ele está fazendo, mas eu acho que... Irmã Nair, na realidade, essa é a reação que esse ensino gera. Vocês ouviram o que a irmã falou? Ela falou o seguinte: olha, quando eu vejo esse tipo de ensino, a minha vontade é saber como Deus quer que eu viva. Olha que legal. Olha o que a doutrina santa produz. Se Deus é assim, tão gigantesco, imensurável, se esse é o nosso... Não é o Papai Noel, né? O Papai Noel cósmico que fica lá chorando aos meus pés pedindo uma chance para mim. Se ele não é isso, se ele é esse Deus aqui tão grandioso, tão acima da minha compreensão, qual é a minha reação? Senhor,
eu quero fazer a sua vontade, eu quero obedecer, eu quero te servir. O Senhor é um rei que não tem tamanho. Qual é a sua vontade para mim? É essa pergunta que a sã doutrina gera. A visão correta de Deus faz isso. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que aí eu vejo como eu sou pequeno. Tem surgido umas pregações aí, né? Que você é igual a Deus, que a sua dignidade é igual a de Deus. Tem uns malucos falando coisas aí de coisa própria de hospício, né? A pessoa entrou no hospício, aprendeu essas lições e saiu falando. Quando nós aprendemos a sã doutrina, a nossa reação é outra. Nós dizemos: Senhor, a sua grandeza é simplesmente imensurável. Eu sou tão pequeno, eu me coloco diante do Senhor aqui, tão pequeno, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Fale e eu farei. Fale. O Senhor é sábio, infinitamente sábio. Fale e eu farei. No Senhor há segurança, no Senhor há força, no Senhor há sabedoria. Se o Senhor disser qualquer coisa, eu vou obedecer. Então nós nos aproximamos da sua palavra e, olhando para a sua palavra, descobrimos o que Ele quer, e aí nós obedecemos com mais facilidade. O Senhor quer isso de mim? Eu vou fazer, porque o Senhor é um rei infinito, adorável, santo e sábio. Não há ninguém semelhante ao Senhor no universo. Essa é a atitude correta. A teologia produz isso, essa pergunta que a irmã fez ali. Muito bem, podemos prosseguir? Vamos sair um pouco agora desse terreno nebuloso, né? Esse terreno é nebuloso. Olha lá, chegou o Mateus lá. Olha o Mateus lá atrás. Mateus, abra a janela e diga: qual é a equação mais complexa da matemática? Oi? Uma 7? Diga 2. A equação de Navier-Stokes. Eu não sei nem falar o nome da equação. Não sei nem falar o nome da equação e agora tenho que aprender essa equação. E a outra? A outra se chama P versus NP. Perversos NP, né? Perversos, porque deve dar um nó na cabeça de todo mundo. Agora, Mateus, essas são complexas demais. Você está entrando no doutorado em matemática. Elas não foram resolvidas? Não? E você está entrando no doutorado em matemática. E você não resolveu essas equações ainda? O que você está fazendo então? Hã? Oi? Você está tentando resolver? Entender a equação. Gente, olha isso. Nós não conseguimos sequer, né, o matemático da igreja, né, mestre em matemática na USP, entrando para o seu curso de doutorado, o primeiro deles, que eu sei que ele vai fazer mais, primeiro curso de doutorado, aprovado com louvor. Eu fui na defesa da tese dele, não entendi nada, mas eu fui, não entendi uma palavra do que ele falou, junto com os professores dele lá, e os irmãos que foram comigo viram. Esse irmão, ele não consegue entender a equação, uma equação nossa, aqui ó, nossa, deste mundo. Ele não consegue, essa equação, essas equações que ele mencionou, as duas são 7. Essas duas que ele mencionou não tem solução ainda. São nossas, daqui, do nosso mundo. E nós queremos entender, Mateus, as equações de Deus. O que você acha, Mateus, dessa nossa tentativa? Quem sabe, né, um dia, né? Quem sabe. Obrigado, Mateus, por nos ajudar, né? Essa equação aí do perversos, eu gostei bastante. Muito bem, vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? Vamos? Mais um pouquinho? Vamos lá então. Veja agora então, veja o versículo 29, porque nós temos mais uma informação. Olha só o 29. Deus é a fonte do quê? O que é
intrepidez. A palavra grega parecia. Essa é a palavra grega. Querem falar grego? Parecia. Vamos falar? Parecia, com 2 R's mesmo. Parecia. É a palavra ousadia, coragem, intrepidez. É a pessoa que não treme para falar. É ousadia, homem ousado, né? que tem essa qualidade, parecia. Essa palavra aparece várias vezes em Atos. Parecia, ousadia, firmeza, coragem, confiança, intrepidez. Deus é a fonte da parecia. Vamos então dizer isso: Deus é a fonte da intrepidez. Todos. Deus é a fonte da intrepidez, da parecia. Veja aí o versículo 29. Olha o que diz aqui: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Pergunta fácil: o que os inimigos do Evangelho fazem? Olha o texto, não invente. O que os inimigos do Evangelho fazem? Pergunta fácil. O que eles fazem? Ameaçam. Agora veja o texto. Quando o texto fala, olha para as suas ameaças, o que significa isso? O que significa Deus olhar para as ameaças? Quem quer explicar isso? O que é olhar para as ameaças? O que é olhar para as ameaças? O que é isso? É uma figura de linguagem, claro. O que é olhar para as ameaças? Considere, leve em conta essas ameaças. Não deixe que essas ameaças passem despercebidas. Não deixe. Olhe atentamente, veja essas ameaças e note porque agora começa um pedido. Senhor, olha para as suas ameaças e destrua esses homens totalmente. Está certa a minha tradução? Não? Ok. Se você estivesse sendo ameaçado e fosse orar a Deus, o que você pediria? Senhor, olha para essas ameaças. E você pediria o quê? Faça com que elas cessem. Eles pediram isso aqui? Não. É muito interessante observar isso aqui. Diante das ameaças, eles não pedem para as ameaças cessarem. O que eles pedem? Em vez de pedir para as ameaças cessarem, eles pedem outra coisa. O que eles pedem? Eles pedem intrepidez. Para que eles façam o quê? Eles pedem intrepidez para que a palavra seja anunciada. E eles pedem intrepidez para quem? Quem tem que ter intrepidez? Olha o texto, vocês estão inventando. Vocês não olham o texto, vocês olham para mim. Aos servos. Quem são os servos que eles estão pensando aqui? Quem são os servos? São os apóstolos ou são todos os crentes? São os apóstolos ou são todos os crentes? Só tem um jeito de descobrir. O único jeito de descobrir é ler o versículo 31. Porque no 31 tem a resposta da oração. Se você olhar o 31, você vai ver Deus respondendo a oração. E aí você descobre se esses servos são os apóstolos ou se são todos os crentes. Olharam o versículo 31? Olharam? De acordo com o versículo 31, quem são os servos? Todos os crentes. Isso inclui quem? Quem precisa de parecia? Eu preciso. Quem foi o apóstolo que eu vou tacar essa Bíblia ali? Quem precisa de parecia? Todos os servos. Quem é servo aqui? Então você precisa de parecia. Você precisa de parecia. Você precisa disso. Todos os servos precisam de parecia. Todos.
Agora, veja bem, de onde vem a parresia? De onde vem? Deus é a fonte da parresia. Deus é a fonte. Você pode falar assim, pastor, eu tenho vergonha. Não se preocupe, não se preocupe. Pastor, o meu jeito, eu sou tímido, eu fui criado de um jeito que eu tenho vergonha de falar. Eu não consigo. Calma, não se preocupe, não se preocupe. Peça a Deus, Senhor, dá-me parresia. Dá-me parresia. Eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo. As pessoas são tão ameaçadoras. As pessoas falam alto e impõem ali o que elas querem dizer, e tratam mal, e colocam suas convicções com tanta ousadia. Senhor, eu não sei conversar com essas pessoas. Elas me inibem, eu fico acuado ali, eu fico com medo. Calma. A fonte da ousadia não é o seu coração, não é a sua cultura, não é o seu jeitão, não é o seu perfil emocional, nada disso é a fonte da ousadia. A fonte da ousadia é o próprio Deus. Então você pode dizer, Senhor, concede-me isso, concede-me ousadia, para que eu possa falar a sua palavra às pessoas. E Ele concede, que Ele é a fonte disso. Nós sabemos de várias pessoas, nós conhecemos gente assim, que são tímidas, têm vergonha de falar, mas em algum momento da vida, quando vão testemunhar do Evangelho, são tomadas de uma capacitação especial e falam com clareza e com coragem, e explicam a palavra às pessoas com intrepidez. Deus é a fonte dessa ousadia, dessa parresia que estamos mencionando aqui. Quem aqui tem vergonha e timidez na hora de falar da Bíblia? Quem tem? Eu tenho. Eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Quem mais é tímido? Olha quanta gente tímida. Eu sou tímido. Eu sou. Você não. Sou tímido desde criança. Muito tímido. Mas se eu falar aí na frente, é que eu aprendi. Mas eu não sabia. Meu Deus. A primeira vez que eu fui falar lá na frente, foi o maior vexame da minha vida. Maior vexame. Irmãos, que vexame, que vergonha. Eu ficava vermelho, assim como aquele pano ali da janela ali, ó. E aí as pessoas riam porque eu estava vermelho, eu ficava mais vermelho ainda. De tanta vergonha, não conseguia falar de vergonha. Tinha medo de falar, eu chegava num grupo, não conseguia falar, eu ficava quieto ali olhando, não tinha ousadia, não tinha coragem, não tinha isso, não tinha. Eu falei, como é que eu vou ser um pregador assim? Como é que eu vou conseguir falar na igreja desse jeito? Eu não consigo falar com duas pessoas na minha frente. Morria de vergonha, porque eu fui criado assim. Eu fui criado no meio do mato, na lama lá, no meio do... Era assim, Chegava a gente em casa, já falei para vocês, eu me escondia atrás da geladeira. Estava escondido ali, olhando, espiando a pessoa. Era que nem um bichinho, era que nem um bicho. Estava olhando ali. Aí quando a pessoa me achava, eu morria de medo. Você está aí atrás da geladeira. Com medo, morrendo de vergonha. Pastor ia na minha casa, pastor João Corpes, eu corria me esconder, de medo, de vergonha. Então cresci assim, desse jeito. Então chegou na adolescência com vergonha, falar em público morrendo de vergonha. Aí Deus me ajudou a perder esse pânico, esse desespero. Ele tirou isso de mim. Eu ainda tenho isso. Quando eu vou pregar aqui na frente, quando eu subo aqui, eu subo aqui essa escadinha aqui, pedindo misericórdia para Deus. Pedindo misericórdia. Eu falo, Senhor, meu Deus, eu não sei falar. Eu não tenho condições de falar. E eu falo isso com toda sinceridade, irmãos, não estou aqui sendo demagogo, não estou. Eu subo aquela escadinha todo domingo, há 23 anos eu faço isso. Eu subo aquela escadinha lá pedindo, Senhor, no meu coração, eu peço, Senhor, me ajuda. Eu não sei falar, eu tenho medo, eu não sei usar as palavras, eu não sei explicar as coisas. Aí eu venho aqui, fico aqui e aí eu olho para vocês. E vocês todos me olhando, cobrando. E aí?
E aí, vai começar ou não vai? Meus irmãos, eu olho para vocês, eu entro em desespero aqui em cima. Diz, nossa, pastor, é verdade. Eu olho e falo, meu Deus, olha isso. Eles estão aqui hoje. E eles estão aqui querendo aprender coisas. Eles estão aqui com fome, querendo comer o alimento espiritual. E eu não sei falar. Eu não sei falar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque eu não sei falar. Não sei. Tem misericórdia de mim, eu não sei falar. Olha essas pessoas. Por que o Senhor me colocou aqui? Olha a responsabilidade. Olha o tamanho do problema que eu estou enfrentando agora aqui. Olha todos eles aqui, só olhando para mim, ávidos, ávidos. Eu aqui na frente sem saber o que dizer. Esse é o meu sentimento. E aí, quando eu acabo de pregar, eu sento aqui e falo, Senhor, só por sua graça. Só por sua graça. Porque não tem outra explicação. Eu só consegui falar por sua graça, só por isso. O Senhor me ajudou, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu entendimento, o Senhor abriu a minha boca e me ajudou a falar, porque sem isso eu não teria condições. Então, queridos, tudo vem dele. Tudo. Olha, se existe alguém nessa terra que tem certeza absoluta disso, sou eu. Sou eu. Se tem alguém nessa terra, nesse mundo perdido, que tem ciência da sua incapacidade completa, esse alguém sou eu. Isso é. Ninguém precisa me convencer disso não. Já é 100% de convicção. Então, querido, se você tem timidez, se você se julga assim, eu não sei, eu tenho medo de falar do Senhor, não se sinta assim. Mantenha a sua humildade e diga, Senhor, eu não sei falar, os seus servos são pessoas simples, o Senhor chamou as coisas fracas deste mundo. Então isso não deve me assustar, mas eu sei que é do Senhor que vem a ousadia e a intrepidez. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Aquela oração da escadinha do pastor, eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora a oração da escadinha. Estou fazendo a oração da escadinha. Senhor, me ajuda, me dá forças. Chegou a hora. Eu tenho que testemunhar a sua palavra. Abriu uma porta, abriu-se uma porta. Eu tenho que falar do Evangelho agora, não posso fugir. Dá-me sabedoria, dá-me ousadia, dá-me entendimento. Incendeia as minhas palavras. Faça com que elas cheguem nesse coração e lavre tudo e consuma tudo. E faça com que a sua palavra penetre nessa alma gelada, nessa alma congelada. Faça com que isso aconteça. E o Senhor abençoa e ajuda. Muito bem. Temos mais um tempinho? Mais um pouquinho? Vamos só olhar aqui o item 5, depois a gente vê na aula que vem, nós vemos aí o item 6. Hoje vamos acabar no item 5, tá bom? Pode ser? Estão comigo vocês? Vocês estão desatentos? Não? Ok, então vamos ver o último item de hoje. Na semana que vem terminamos o item 6 e aí já entramos no outro parágrafo, tá bom? Vamos ver então aí 5. Olha só o que diz aí. Esse é um assunto muito importante. Deus é a fonte dos feitos milagrosos. Onde está o poder de realizar milagres? Nos homens ou em Deus? Em Deus. Ninguém tem o poder de realizar milagres. Deus é a fonte dos feitos milagrosos. Preste atenção nessa construção aí do versículo 30. Como começa a construção? Como começa? Com que palavrinha? Enquanto. Começa com a palavrinha enquanto. É uma tradução possível, enquanto. Talvez seja a melhor tradução, porque a palavrinha que aparece aqui, na realidade não é uma palavrinha, é uma expressãozinha, ento. Essa expressãozinha são duas palavrinhas, duas partículas. Ento pode significar também algo instrumental, né? Aí seria por meio do estender a sua mão para fazer curas, né? Aí ele daria intrepidez por meio desses atos de realização de curas, sinais e prodígios. Essa é uma tradução possível. O enquanto acho que é melhor. Agora, o que é importante notar é que essa expressãozinha, esse ento, que aparece no versículo 30,
Esse ento conecta gramaticalmente de modo necessário. Ainda que nós não consigamos traduzir do jeito certinho o sentido exato disso na língua portuguesa, nós percebemos que esse enquanto na língua grega conecta o versículo 30 fortemente ao versículo 29, ou seja, essas curas, esses sinais, esses prodígios estão fortemente ligados com a pregação. É importante observar isso em Atos, a composição do texto, os elementos gramaticais presentes numa passagem como essa, nessa expressãozinha especialmente, em to, essas coisinhas todas mostram que no livro de Atos os milagres, sinais, feitos grandiosos estão fortemente ligados com a pregação. Eles são instrumentos para abrir as portas para a pregação e para mostrar que a pregação é verdadeira. Aliás, no próprio texto que estamos estudando, essa história toda mostra isso. Quando os apóstolos fizeram o milagre da cura daquele aleijado, isso abriu as portas para quê? Para pregar para quem? Primeiro para pregar no pórtico de Salomão, diante da multidão toda, e depois pregar aonde? No Sinédrio. É muito importante observar isso. A cura do aleijado não foi a cura em si que foi importante. Claro que foi muito importante, claro. Especialmente para o próprio aleijado. Imaginem, 40 anos aquele homem, aleijado de nascença. Algo horrível. Para ele foi maravilhoso isso. Para o universo pessoal dele, isso foi o máximo. Mas no universo do livro de Atos, aquela cura foi um instrumento maravilhoso, santo, divino, espetacular, é claro, mas um instrumento apenas para abrir as portas para que os apóstolos pregassem ao povo no pórtico de Salomão e ao Sinédrio, aos juízes do Sinédrio. Então no livro de Atos a ênfase é o quê? Fazei milagres em todas as nações? Não. A ênfase no livro de Atos é ser-me-eis testemunhas. Então é importante observar isso. Em Atos, os sinais são veículos para fortalecer a mensagem. Isso é importante. Eles fazem os sinais e isso abre as portas para a pregação. Pergunta importante: Deus faz milagres hoje? Sim ou não? Faz. Faz sinais hoje, sim. Deus faz milagres hoje. Eu sei que Deus faz milagres hoje. Eu já orei por pessoas doentes e elas curaram na hora. Pastor, duvido, você não. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Ai, pastor, estou com uma dor aqui, vem cá. Não vou não. Vou fazer o culto dos milagres na igreja. Não. Fui visitar essas pessoas, fui visitá-las. Um parente distante, um irmão da igreja, uma pessoa da família, um crente comum, eu sou um crente comum. Não é que ele é pastor, então, a mão brilhando assim, né? Não, nada disso. Pessoa ali, padecendo, sofrendo, quase morrendo. Teve um caso que eu até me despedi da pessoa, ela estava dando os últimos suspiros. Eu fui lá, me despedi, orei com a pessoa, pedi para Deus ter misericórdia. Eu virei as costas, meu telefone tocou, dizendo: pastor, o que o senhor fez? Por quê? Levantou e está aqui no fogão trabalhando, fazendo café para a gente. E viveu por mais alguns anos. O que foi isso? Pessoas com dores, já orei por elas, na hora a dor desapareceu, que nem Doril. O pastor orou, a dor sumiu, só que não rimou, né? Mas orei, sumiu, na hora. Peguei a pessoa ali, orei com ela, na hora sumiu, na hora desapareceu, imediatamente. Nossa, pastor, então o senhor é um santo milagreiro? Não. Eu era pastor de uma congregaçãozinha bem pobre no interior aqui, em Atibaia, bem pobre. Teve uma pessoa que estava muito doente e eu fui lá orar pela pessoa. A pessoa curou.
No domingo encheu de gente na igreja. Curou não, ressuscitou. Ressuscitou. Sarou. No domingo encheu de gente na igreja. Tudo com doente no colo, para eu orar. O que é isso? O que é isso? Não, viemos aqui orar, o senhor orar. Não, sai daqui. Eu não tenho poder, não. Tive que explicar. Agora, isso aí acontece só com os pastores? Não. Isso acontece com qualquer cristão. Qualquer cristão pode orar a Deus e Deus realizar uma resposta maravilhosa. Isso pode acontecer. Deus realiza essas coisas. Deus faz isso. É raro. Quem dera fosse sempre. É por isso que é milagre, porque é raro. Se fosse toda hora, não seria milagre, seria algo normal. Outras vezes eu orei e a pessoa morreu. Senhor, cura. Morreu na hora. Você tem que arriscar. Tô doente, chama o pastor, pensa bem. Que é 50 é meio a meio. É 50%, 50. Eu posso orar, você pode curar. Eu posso orar, você pode morrer na hora também. Então você pensa antes de chamar. Pensa bem. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer para vocês com isso tudo, é que Deus continua sendo Deus poderoso que realiza milagres. Nosso culto de oração aqui, nas quartas-feiras, nós oramos por milagres. Para Deus realizar feitos maravilhosos. E Ele realiza muitos. Outros não. Outros Ele não realiza. Então nós cremos que Deus é a fonte disso tudo. Mas nós não podemos perder de vista o seguinte. Alguém estava doente. Eu orei por aquela pessoa. Deus na sua misericórdia curou aquela pessoa. Acabou a minha responsabilidade? O que eu tenho que fazer agora? Vem cá. Eu orei por você e o Senhor foi bondoso e ministrou o seu poder de forma maravilhosa e tirou você daquela situação triste. Eu sei que foi resposta de oração. Eu não estou com isso apoiando essa baderna que é aí fora. Eu não estou com isso apoiando essa palhaçada que tem aí fora no meio pentecostal, que é uma palhaçada sem tamanho, a blasfêmia, o que fazem por aí, é enganação, é mentira. Tudo que vocês veem por aí é tudo mentira, isso aí. Tudo invenção. Eu estou falando aqui da oração sincera, sem alarde, sem shows de espetáculo, nada, sem focos, sem focos de luz em cima da pessoa, nada disso. Estou falando aqui da oração do crente, que na humildade se aproxima do Senhor e ora pedindo a sua ajuda e Ele responde. É disso que estou falando aqui, não da palhaçada que tem aí fora, que é vergonhosa e blasfema. Não é disso que estou falando, isso nós nunca apoiaremos. Então, eu orei por você, orei por isso, e Deus atendeu, Deus foi bondoso, usou a minha pequenez, usou a minha fraqueza e realizou a sua obra em você, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo. Mas olhe bem, eu não estou presente aqui só para isso. Tem algo muito mais importante que eu tenho que fazer. Eu tenho que lhe dizer algo. Eu tenho que anunciar a você uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: você tem uma doença muito pior. Muito pior. E essa doença se chama pecado. E você precisa tomar o remédio para essa doença. E o remédio para essa doença é a fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para sofrer as consequências da culpa do seu pecado. Se você não tomar o remédio da fé, você perecerá eternamente. Porque essa doença, sem esse remédio, não tem cura. Essa cura que você experimentou não é nada perto da cura que o Senhor tem que fazer na sua alma, na sua vida. Você está perdido, mortalmente ferido pelo pecado. E só existe o remédio da fé em Jesus para curar você. Se na minha oração para ajudar aquela pessoa não estiver presente essa mensagem, o que eu fiz ali não valeu de nada. Não valeu de nada. Muito bem. Na semana que vem, nós vamos tratar do último item que aparece aí. Você vê aí, Deus é a fonte do Espírito Santo. O Senhor respondeu à súplica daqueles crentes ou não? Eles pediram intrepidez. O Senhor respondeu? Sim. Quanto tempo ele demorou para responder? Quanto tempo? Respondeu na hora. Olha o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Na hora Deus respondeu a oração, na hora. Eles já saíram e foram pregar. Muito bem, então na semana que vem nós vamos ver esse versículo 31 e depois então nós vamos prosseguir aí na sequência do livro de Atos aprendendo as próximas lições.